Amanhece e o céu chama, o silêncio tem voz de quem clama. Abre o livro, a luz se derrama. É mais que hábito, é renascer. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceu a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, significa que faz esquecer. Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, significa duplamente frutífero, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Louvado seja Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai amado, que a tua misericórdia nos alcance, nos dá, Senhor, a riqueza de entender a tua palavra, nos dá um entendimento que nos conduza à salvação. Eu te peço isso para que todos que recebem essa palavra sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Ouça a voz que guia os seus. No silêncio ele estende a mão. Olá, meus amados, tudo bem? Esse é o canal Orações e Conselhos, trazendo mais um tema. O nosso tema de hoje é: você está preparado para prosperar? Vou repetir. O nosso tema de hoje é: você está preparado para prosperar? Eu me chamo Pastor Marcos Antônio. A minha missão é encurtar a distância entre você e Deus. E logo após essa mensagem que eu vou falar com você, explicar, a gente entra em oração. Você pode apresentar a família, vida financeira, saúde, coloque a foto, coloque um documento, coloque um copo d'água, apresente também a chave de tudo que você possui ou tudo que você administra. Talvez você é alguém que você toma conta de uma empresa, de algo, a chave está na tua mão, apresenta aí na hora da oração, faz um pequeno altar para você apresentar a Deus. Como assim, pastor, um pequeno altar? É um lugar elevado do chão, aonde você vai consagrar aquilo ali a Deus, e você vai colocar tudo aquilo que representa algo que você está buscando de Deus. E vai apresentar ao Senhor na hora da oração. Entendeu? Então vamos para a nossa mensagem. Essa pergunta que eu faço, se você está preparado para prosperar, parece até uma pergunta tola. Mas não é. Se você olhar bem assim, quem não está preparado para prosperar? Digamos assim, quem não quer fartura? Quem não quer? Mas só que uma coisa é querer prosperar. Outra coisa é saber usar a prosperidade. Já está dando para entender? Querer prosperar, todo mundo quer. Fartura, abundância, bênçãos. Mas nem todos estão preparados para usar, saber usufruir da forma correta. Quando eu falo de saber usar, saber usufruir, não é só com relação à parte material. Tipo assim, aonde você vai gastar o seu dinheiro. Você tem dinheiro em abundância, fartura. Onde é que você vai gastar? Não é somente com relação a isso que eu estou falando, apesar dessa ser com certeza uma parte muito importante, principalmente para os cristãos. Porém, eu quero puxar esse assunto, essa conversa, eu quero puxar mais para o lado espiritual. Porque o que acontece?
com a pessoa que passou muito tempo na escassez, na miséria, em uma pobreza total, em grande sofrimento, e de repente as portas se abrem e tudo começa a dar certo, como aconteceu com José. Entenda uma coisa, José, ele foi dormir como escravo, só que José acordou como governador do Egito. Só que no caso de José, a gente vai ver que ele consegue manter o equilíbrio, ele assume a sua missão com muita sabedoria. A Bíblia chama a atenção em como ele valoriza muito o nascimento dos seus filhos. É tanto que ele considera eles como se fosse um consolo dado por Deus. Um consolo. E o mais importante de tudo, que nós vamos continuar vendo, um José muito temente a Deus em tudo que faz. Como ele era na casa do seu pai, temente a Deus, ele continuou sendo temente a Deus na casa de Potifar como escravo, ele continuou sendo temente a Deus na prisão, e agora a gente vai ver um José que continua sendo temente a Deus, estando no trono, sendo governador de toda a terra do Egito. Então Deus me mostrava nessa mensagem e me fazia refletir: o que adiantaria se José tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, toda aquela experiência, todo aquele sofrimento, tudo que ele viveu durante aqueles anos, e agora ele chegasse aonde chegou, e se ele deixasse a soberba e a vaidade tomarem conta do seu coração? O que aconteceria? É como se José tivesse desperdiçado, jogado fora tudo que Deus preparou para ele. Porque a própria palavra de Deus, ela diz assim, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, isso acontece com muitas pessoas, muita gente, que após assumir um cargo, seja um cargo no trabalho, seja um cargo na igreja, como eu estou falando, a maior parte aqui eu creio que são cristãos que estão ouvindo essa palavra. Então tem muitos cristãos que assumem um cargo na igreja e deixa subir para a cabeça. Já acha que é mais importante que os outros, acha que as pessoas que estão ali trabalhando na igreja são seus escravos, seus servos. E não é assim. A mesma coisa no local de trabalho. Às vezes a pessoa é um simples funcionário, de repente recebe um cargo maior, passa a ser um encarregado, um gerente, está no setor de administração, de RH, sei lá. E a pessoa também deixa subir aquilo para a cabeça como se fosse um Deus. Todo mundo agora tem que abaixar a cabeça para mim, todo mundo agora tem que me obedecer, agora todo mundo vai depender de mim. A soberba, a vaidade vem ao coração com muita força. E isso acontece muito, meus amados. Quantas pessoas que têm uma vida humilde, de repente recebem uma herança, muda totalmente. Já muda totalmente seu comportamento, passa a ser orgulhoso, soberbo, arrogante. Não é assim? Então, meus amados, às vezes sabe o que acontece também? Aquela pessoa que está solteira e de repente se encaixa em um relacionamento. Até isso, um relacionamento. E de repente aquela pessoa passa a se achar. Só porque arrumou um namorado, arrumou um marido, arrumou uma esposa, arrumou, uma namorada. Às vezes a pessoa acha que o mundo agora tem que se sujeitar a ele ou a ela, porque começa a se achar melhor do que os outros. Existe uma infinidade de coisas que podem acontecer, que é uma melhora de vida, traz uma melhora, era para trazer um bem-estar, mas pela pessoa não saber administrar aquilo, ela deixa aquilo subir para sua cabeça, e ao invés dela se tornar uma pessoa melhor, ela se torna pior. Tá entendendo? Então isso acontece com muita gente que assume um cargo novo, como eu falei, pode ser no local de trabalho, pode ser na igreja. Uma pessoa recebe uma herança, acha que já está rico, milionário, e muda o comportamento, entendeu? Uma pessoa que entra em um relacionamento novo, e assim por diante. Várias e várias coisas que podem acontecer. Então a pessoa cria uma soberba, e o pior de tudo é que muitos acabam se esquecendo de Deus. Quantas pessoas chegam na igreja com tanta humildade, dedicação, se esforçam pela obra? Eu falo a igreja porque é o meu ambiente, é o ambiente onde eu mais convivo, então eu posso falar com mais propriedade. Quantas pessoas que chegam com toda humildade, aquele espírito voluntário,
não se importa em ficar na porta, não se importa em ajudar a limpar a igreja, não se importa em, como posso dizer assim, ajudar numa construção da igreja, não se importa em pegar um peso, entendeu? Para poder ajudar em alguma tarefa e assim por diante. Mas após prosperarem, as portas se abrem, aquela pessoa nunca mais participa de nenhuma tarefa, principalmente se for braçal, porque acha que é humilhação, acha isso é coisa para empregado. Isso é coisa para quem é mais pobre. Eu não, eu prosperei, agora eu sou empresário, agora eu sou isso, agora eu sou pastor, agora eu tenho um cargo na igreja, eu não posso mais fazer essas coisas. Então isso é a soberba para encher no coração. Eu tenho 11 anos como pastor, 23 anos como evangélico, e para a glória de Deus eu tenho uma função muito simples que eu amo. Todos os dias eu venho para a igreja pela manhã para abrir a igreja. Eu venho abrir a igreja. Poderia colocar outra pessoa para fazer isso, mas é algo que me ajuda, me fortalece. Eu estou na igreja orando, meditando pela manhã e abro a igreja como se estivesse, como dizia o Silvio Santos, abrindo as portas da esperança para muita gente. É uma função simples, mas que eu gosto de fazer, me sinto útil só por fazer isso. Às vezes a gente fica na porta, tomando conta da porta com o porteiro, às vezes a gente está cuidando do som, né, fazendo ali a mixagem do som para quem está no altar, e assim por diante. Faz uma tarefinha aqui, uma tarefa ali, para a gente não perder a nossa humildade, para a gente não achar que os outros são empregados nossos. Só porque melhorou um pouquinho de vida, a gente não se achar que tem um rei na barriga. É assim? Aí eu venho agora com uma pergunta que eu quero fazer para você. Você que já alcançou um patamar de vida melhor, você que Deus transformou a tua condição, você que hoje vive a grandeza, a abundância, a fartura, deixa eu te perguntar, você ainda mantém a sua humildade e o seu temor a Deus? Fica essa pergunta para você refletir e eu quero orar por você agora. Senhor, Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu me apresento ao Senhor nessa oração e apresento a vida de todas as pessoas que estão comigo participando junto, em comunhão dessa oração, Pai. Eu venho pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a manter a humildade e a manter o temor do Senhor em nosso coração. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós somos tentados. Assim como Satanás, ele tentou o próprio Senhor Jesus lá no deserto. Ele ofereceu a glória do mundo para o Senhor Jesus só dobrar o joelho. E nós também, Pai, somos tentados todos os dias. E principalmente quando vem bênçãos. Nas lutas, nos humilhamos. Diante dos problemas, nós buscamos. Mas quando vem as bênçãos, somos tentados, meu Deus, a criar orgulho, a deixar a soberba e a vaidade tomar conta de nós e nos dominar. Mas eu peço ao Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque eu sei e creio que o Senhor tem muitas bênçãos preparadas para nós. Eu creio que ainda tem muita coisa boa para chegar. Eu creio que há muita resposta do Senhor que está vindo para nós. E eu te peço, Senhor, prepara o nosso coração. Eu creio que essa palavra, essa mensagem, já é um alerta, já é uma preparação para nós, para não nos deixarmos levar. E como o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso, assim eu te peço agora, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, em favor de todos que estão nessa campanha, levantando uma muralha de fogo ao redor da sua vida. Essa pessoa, meu Deus, está apresentando a toda a sua família, ou está apresentando alguém em especial, através da foto, ou ela colocou o nome de alguém, que o Senhor Espírito Santo possa visitar essa pessoa, visitar essa família, que o Senhor possa também, meu Deus, abençoar a vida financeira, os projetos, os planos dessa pessoa estão sendo apresentados, e sabe, essa pessoa colocou a planta de uma casa que ela quer construir,
Meu Deus, essa pessoa que tem um planejamento, que ela mesma escreveu no caderno e está aí apresentando ao Senhor um projeto de prosperidade. Essa pessoa que tem um sonho de comprar sua casa própria. Meu Deus, eu te peço, estende as tuas mãos em favor de todos que oram comigo. Desta pessoa que colocou a chave da sua casa, a chave da sua moto que ele comprou com tanta luta, tanto esforço, tanta dificuldade. E o Senhor livra, meu Pai, dos assaltantes. E o Senhor livra dos acidentes. Abençoa esse carro, abençoa essa casa, abençoa esse comércio. Jesus Cristo amado, eu te peço, põe unção sobre esse copo d'água que está sendo apresentado. Meu Deus, eu creio, maior o que está em nós do que o que está nesse mundo. E toda doença é do mundo, mas a unção que vem do Senhor é maior do que toda enfermidade. Então, desde já, eu repreendo toda doença e o espírito de enfermidade que houver no corpo desta pessoa. Determino, a tua força é quebrada. Pelo poder do sangue de Jesus, eu ordeno todas as enfermidades, cai por terra e saia de cada vida, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, opera maravilhas através desse copo d'água. Meu Deus, eu te peço, confirma a palavra que nós vamos falar agora. Vem comigo agora, repete as minhas palavras. Tudo que é meu, eu consagro ao meu Deus. Lembra que a tua palavra é como se fosse uma assinatura no mundo espiritual. Tu não assina qualquer documento aqui, porque tu sabe que um documento que tu assinar diante da justiça vai ter validade. No mundo espiritual, tua assinatura é tuas palavras. Fala mais uma vez agora. Tudo que é meu, eu consagro ao meu Deus. Que assim seja, graças a Deus. Como diz o pessoal da academia, que eles falam assim, está pago. Quando termina o treino, a mesma coisa você pode dizer, está pago o nosso devocional. Que Deus abençoe, que Deus te dê a paz, o livramento de todo mal. Eu peço a você, compartilhe essa mensagem e receba o galardão do evangelista, daquele que leva a semente preciosa da palavra de Deus. Amanhã, se o Senhor permitir, a gente volta com mais uma mensagem. E um abraço para todos. Tchau.